Olá pessoal, quem está falando com vocês é o engenheiro Carlos Rhodes e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como calcular as tensões geostáticas no solo, né? Então aqui vai ter uma série de vídeos, né, para resolver esse tipo de exercício aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. O exercício diz o seguinte: determine o muro de arrimo por gravidade para o perfil de solo abaixo. Então você tem aqui um solo com 3 camadas, o solo 1, com suas características. Aqui o coeficiente de atrito do solo foi de 10 graus, fator de atrito, 10 graus. No solo B, no solo 2, o fator de atrito foi de 30 e no solo 3 de 32. Essa camada de solo, aqui é ponto A, nível do terreno que é 0, ponto B, menos 1,6 metro, ponto C, menos 2,6 metros. Ponto D, não chega bem aqui ainda, né? Mas aqui assim mais ou menos, porque esse menos 6,1 metro é ao nível do outro solo aqui do outro lado, né? Então daqui é o nível 0 e daqui para baixo menos 0,8, que é o ponto F, que é a referência 0 no ponto E. E aqui ele fica mais ou menos até aqui. E tem um nível de água que está no ponto B, né, a menos 1,6 metros. Então, primeiro vamos calcular aqui, pessoal, as tensões, né, caso verticais, né, de cada camada aqui do solo. Olha, no ponto A, como vocês estão vendo aqui, não tem nenhuma carga acima do ponto A. Então, a tensão é igual a 0. A pressão neutra, ou a poropressão, ela também é 0, porque não tem nenhuma camada de água acima do ponto A. Logo, a tensão vertical efetiva também será 0 no ponto A. No ponto B, você vê o seguinte, essa camada de solo, quanto equivale? 1,6 menos 0, aí você vai ter 1,6. Então, vamos lá, aqui colocando a cota de menos 1,6. Menos 1,6. E qual é o peso específico aqui do solo 1? 18. Então, vamos colocar 18. Agora ficou fácil de calcular a pressão ou a tensão, no caso, parcial aqui no ponto B. Como é que eu faço? Eu pego aqui o peso específico do solo 1 e multiplico pela altura da sua camada, que foi 1,6. Então, 18 vezes 1,6 foi quanto a tensão parcial? 28,8. Somando com a tensão que estava no ponto A, que era 0, então 0 mais 28,8. Qual é a tensão total no ponto B? Então, nós temos aqui no ponto B a tensão total de 28,8 kPa. Vamos calcular agora a pressão, a pressão neutra, né? Aqui, no caso, no ponto A. A pressão neutra aqui no ponto B, quer dizer... Então, eu vou pegar aqui ó, o peso específico da água, que é 10, e multiplicar pela altura da camada de água, né, da coluna de água que está acima do B. Como o nível de água está exatamente no ponto B, significa dizer que a altura de coluna de água é 0. E 0 vezes 10 é 0. Então, a pressão neutra no ponto B foi 0. Agora ficou fácil calcular a tensão efetiva vertical no ponto B. A tensão efetiva vertical no ponto B vai ser igual à tensão total, que foi 28,8, menos a pressão neutra, que foi 0. 28,8 menos 0, então a tensão vertical no ponto B foi 28,8. Vamos agora para calcular aqui a tensão total no ponto C. Então, qual é o nível? Menos 2,6 metros abaixo, que está negativo, do nível do terreno, menos 2,6. E qual é o peso específico aí? Desse solo 2, 17 kN. Eu vou colocar aqui 17. Aí o que é que eu faço? Eu tenho que descobrir qual é a altura dessa camada aqui de C até chegar a B. 2,6 menos 1,6 dá quanto? 1. E agora é só multiplicar pelo peso específico aí, no caso, né? Então vamos lá. 17 vezes 1. 17. Então, a tensão parcial aqui no ponto C foi 17. E quem é a tensão total no ponto C? É só você somar as tensões parciais que você já encontrou. 17 mais 28,8 lá em B, mais 0 de A. A tensão total aqui em C
foi 45,8. E quem é a pressão neutra aí, no caso, no ponto C? Ó, aqui o nível de água está em 1,6 e você está aqui no nível menos 2,6. Qual é a altura aqui dessa camada de água? 1 metro. Então aqui é a altura da camada de água, 1 metro. 1 vezes o peso específico da água, que é 10. Então, a pressão neutra aí no ponto C foi 10 kPa. E agora calculando aqui a tensão efetiva, né? Então, a tensão efetiva vai ser igual. A tensão efetiva aqui no ponto C vai ser a tensão total em C, que foi 45,8, menos a poropressão no ponto C, que foi quanto? Calculamos aqui, 10. 45,8 menos 10, então a tensão vertical no ponto C foi de 35,8. Agora vamos calcular no ponto D. No ponto D, ele está a quanto? Menos 6,1. Menos 6,1. Então vamos colocar aqui. Olha para esse quadrinho que está branco, viu? Então olha o que acontece. Menos 6,1 vezes o peso específico aqui, no caso, né, do solo 3, que foi 20. Então eu coloquei aqui na planilha só para me alertar que se surgir aqui um número amarelo, aqui com preenchimento amarelo, né? Então, significa dizer que está alguma coisa errada com essa cota que eu estou colocando aqui. Vamos ver onde é que está o erro. Olha só, se eu colocar menos 6,1, lembre que essa cota está falando que vai ficar mais ou menos aqui, aí, no muro de arrimo. Só que eu não estou calculando, não é para esse ponto. Eu estou calculando a tensão é no ponto D. Então, é mais um pouquinho embaixo. Então, menos 6,1, como eu tenho aqui, e aqui é mais 0,8, é mais um pouquinho abaixo. Então, vai ser igual a esse númerozinho que está apontando aqui, ó, menos 6,90. Então, aqui, na verdade, não é 6,1. Aqui é 6,90. Pronto, agora está tudo certinho. Ó. Então, agora ficou fácil para a gente calcular qual é a tensão total no ponto D. Vamos calcular logo a parcial. Bem, a parcial é 20, que é o peso específico aqui, né, dessa camada, que é 20, vezes a altura dessa camada. Ó, a altura dessa camada vai ser quanto? 4,30, né? Porque está em 2,6 e parou em 6,9, 6,9 menos 2,6, 4,30. 20 vezes 4,30, então a tensão parcial no ponto D foi 86. E quem é a tensão total? É a tensão parcial de A, mais a tensão parcial de B, mais a tensão parcial de C, mais a tensão parcial em D. Então, somando as tensões parciais, você encontra a tensão total no ponto D, 131,8 kPa. Agora, vamos calcular aqui a tensão, no caso, a pressão neutra, né, no ponto D. Então, veja só. Você tem um peso específico que é 10, mas só que a coluna de água, olha o que acontece com a coluna de água. Você está em 6,9 e o nível de água está em 1,6. Então, 6,9 menos 1,6, você tem uma altura de coluna de água de 5,30 metros. 5,30 vezes 10, você tem uma pressão neutra de 53 kPa. Aí agora vamos calcular a tensão efetiva no ponto D. A tensão efetiva no ponto D vai ser a tensão total em D, que foi 131,8, menos a poropressão em D, que foi de 53. 131,8 menos 53, então a tensão vertical, no caso, no ponto D, vai ser quanto? 78,8 kPa. Então, você acabou de achar aí a tensão efetiva em cada ponto desse daí. Só analisando aqui esse outro lado aqui do muro, olha o que acontece. Aqui você vai ter o seguinte, desse lado aqui, como tem mais terra, né? Nós temos aqui o empuxo ativo, que é o que nós estávamos fazendo aqui as contas para isso, e do lado de cá, que tem menos terra, tem um empuxo passivo. Então, vamos calcular aqui agora. Aqui você tem a cota, que é menos 0,80, vezes o peso específico. Lembra que esse terreno que está aqui é o mesmo. Ó, ele tem as mesmas características desse terreno que está no nível aqui, ó, do solo 3. E quem era o peso específico do solo 3? 20. Então, fica essa altura vezes o peso específico, ou seja, 0
V20, que é o peso específico daqui, 20, que é igual a esse, vezes a altura dessa coluna, que é 0,8. 20 vezes 0,8, você acabou de encontrar aqui a tensão total de quanto? 16 kPa no terreno do lado de cá. Então, pessoal, quem gostou do vídeo, compartilha aí com os seus amigos e até a próxima.